Vamos falar mal de Dragon Ball? Vamos falar mal desse ícone da cultura pop que pouca gente tem coragem de falar algo ruim? Eu vou nesse vídeo aqui dar uma esculhambada em Dragon Ball. Eu estou a fim de falar mal de alguma coisa que todo mundo gosta muito, coisa que eu nunca faço por aqui. Corram! Serão comidos a menos que corram com todas as suas forças! Rápido! Mas calma que esse negócio aí tem uma lógica, tem uma argumentação, não é hate vagabundo não. Como vocês bem sabem, Dragon Ball é uma série bastante longa e eu tenho a tradição aqui no canal de pegar esses mangás que são muito compridos e analisar por arcos. Já tem um vídeo sobre o primeiro arco de Dragon Ball aqui no canal, onde eu falo de uma erótica do Dragon Ball. E sim, eu vou ter que voltar nisso, porque o Akira Toriyama gosta muito de apimentar, fazer da sua história uma história um tanto safadinha. Mal posso esperar para experimentar, estou com fome. Mas nesse vídeo aqui eu vou além. Eu vou analisar o segundo e terceiro arco de Dragon Ball, que alguns colocam apenas como um grande arco, que é o treinamento do Goku e Kuririn e o primeiro grande torneio. E vou comentar um pouco mais sobre essa figura tão específica que é o Mestre Kami. O Mestre Kami como professor, algo que eu me sinto bastante ligado, afinal também sou professor. Então antes de a gente analisar as grandes lições do Mestre Kami aos seus alunos, da gente pensar a pedagogia de Dragon Ball, peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe, isso ajuda bastante. O Godinho Sargento é um canal independente que pode falar mal de Dragon Ball sem que seja penalizado pela humanidade, graças aos seus apoiadores. E você sendo apoiador, você tem acesso a recompensas como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Mas vamos lá, vamos descer a lenha no Dragon Ball. Primeiro deixa eu explicar, caso você tenha vontade de acompanhar esse arco todo de histórias, onde é que ele tá. Ele vai do segundo ao quinto volume, para quem tem essas ediçõezinhas aqui que eu tô mostrando, e contempla do capítulo 24 até o 54 do mangá. É um arco muito de preparação de terreno, porque a busca pelas esferas do dragão foi o que tomou todo o primeiro arco de histórias. Então agora é um momento de vamos desenvolver um pouco mais o Goku, vamos trabalhar o treinamento dele, vamos introduzir novos coadjuvantes. E eu vejo uma romantização tremenda dessa fase, dizendo assim, as grandes lições que o Goku aprendeu. E eu fico pensando, quais grandes lições? Porque uma coisa que se mantém ainda do primeiro arco, e bastante tradicional na Shonen Jump, a revista onde o Dragon Ball saía, é esse elemento erótico como algo constitutivo da narrativa. Muita gente às vezes vê essa coisa assim um tanto picante, um tanto às vezes até mesmo abusiva em Dragon Ball, como uma anedota que serve apenas para ilustrar a história. Porém, eu insisto, como eu já disse num vídeo anterior, que a erótica de Dragon Ball é constitutiva à narrativa. Não teria a história de Dragon Ball se não fosse os elementos eróticos que a compõem. Então não é só uma anedotinha, uma piadinha safada que dá para tirar e a história segue. Sem o erotismo em Dragon Ball, não tem a história que nós conhecemos. Porque só para vocês terem uma noção, o treinamento do Goku começa com ele basicamente sendo uma espécie de cafetão do Mestre Kami. Você tem que trazer uma garota bonita! Ah? Uma garota bonita? Quer dizer que vai me ensinar se eu trouxer uma? Isso mesmo! É pra já! E aí começa uma série de piadinhas, porque o Goku é muito ingênuo, muito cabeça oca, e ele não sabe o que é uma mulher bonita para os padrões do Mestre Kami. Aliás, o Goku mal sabe o que é uma mulher, ele só sabe distinguir uma mulher de um homem se ele apalpar. E apalpar onde vocês imaginam. Inclusive tem uma hora que o Kuririn fala pro Goku, olha só para deixar claro, eu sou homem. O Goku arranja uma série de mulheres pro Mestre Kami, todas elas insatisfatórias pro gosto dele. Quando o Mestre Kami pede uma mulher com bastante substância, o Goku traz uma mulher gorda, grande, isso é piada na história. Depois o Goku traz uma outra mulher muito bonita, essa o Mestre Kami gosta, só que ele percebe que é uma sereia, então ele não pode ver a calcinha que ele tanto gosta. O início do treinamento só vai deslanchar quando chegar na ilha ali do Mestre Kami, Kuririn. Kuririn é um lutador Ulin, trocadilho com Shaolin. E aqui tem mais um dos trocadilhos que o Akira Toriyama gosta tanto de fazer, porque ele está trocando o ideograma de Shou, que quer dizer pouco, pelo ideograma de Ou, que quer dizer muito. E o Kuririn é muito mais malicioso com o Goku, o que é engraçado considerando que ele veio de um mosteiro budista. É o Kuririn que sai com o Goku para procurar mais uma vez uma mulher para o Mestre Kami para ver se o Mestre Kami treina eles. E deles encontra uma personagem bastante conhecida que é a Launch, que é uma mulher que quando espirra troca de personalidade. Não só de personalidade, ela inclusive troca de expressão. Ora ela é uma menina de cabelos escuros, dócil, e ora ela é uma loira completamente agressiva, violenta e selvagem. Como o lado dela selvagem está sendo procurado pela polícia e o lado dela dócil topa qualquer coisa, ela
finalmente fica ali com o Mestre Kami e o treinamento começa. Notem uma coisa, tá? Muito importante até esse momento. A história de Dragon Ball só anda muito em função das taradices do Mestre Kami e das demandas que ele impõe a alguém tão ingênuo como Goku. É isso que gera peripécias, é isso que gera piadas e é isso que vai prolongando a narrativa. E caso você não tenha muito contexto das histórias que saiu na Shonen Jump, saibam que esse tipo de humor é relativamente comum. Melhor dizendo, era, hoje já nem tanto. Porque o estereótipo do velho tarado existe em vários outros mangás, vocês vão encontrar muitos similares ao Mestre Kami. E por que que isso acontece? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, e isso é muito claro em Dragon Ball. A Shonen Jump é uma revista voltada para jovens garotos. E Dragon Ball, pessoal, principalmente no seu começo, ele é muito construído pela visão de um garoto de 12 anos. Tanto por essas piadinhas bobas em relação à feiura ou à beleza das mulheres, como também essa incapacidade, essa imaturidade diante das mulheres. A Launch, acima de tudo, nessa sua bipolaridade, representa muito bem o quanto que um menino de 12 anos não sabe lidar com uma oscilação de humor de uma mulher. E veja, eu não estou entrando aqui naquele papo de que a mulher, na sua essência, ela é bipolar, ela muda muito rápido de humor, sabe esse tipo de construção babaca? O que eu tô dizendo é que uma mulher, como qualquer ser humano, não é aquilo que você espera dela o tempo todo. Daí que lidar com as meninas, principalmente para um menino que tá recém entrando na adolescência, é um negócio complicado, porque tu não sabe exatamente como é que ela vai reagir de acordo com a tua investida. Daí esse imaginário também da mulher como esse ser que é inconstante, que a gente não sabe exatamente o que ela pensa o tempo todo. A Launch, portanto, é uma mistura desse imaginário sobre a mulher com a própria dificuldade dos garotos de lidarem com as meninas. E, notem, a polaridade é muito clara. De um lado, uma menina muito dócil, que atende a tudo que você quer, ela se torna sua dona de casa, ela se torna praticamente a sua mãe. E do outro lado, uma garota selvagem que você não consegue botar ela nos eixos nunca, ela nunca cede a nada do que você diz. Agora você me paga! A Launch, portanto, é uma personagem fascinante para a gente entender como meninos japoneses dos anos 80 e 90 e brasileiros, já que Dragon Ball foi um sucesso no mundo todo, o que eles pensam e imaginam, o que eles esperam das mulheres. Mas vejam, isso eu não estou falando para descer a lenha, ainda não comecei a descascar Dragon Ball, porque essa perspectiva de um menino jovem que está naquele momento onde ele quer roçar no poste se ele puder, explica muita coisa. Então vamos seguir. O que é fascinante nesse arco é, de fato, o treinamento. É a gente considerar quem é o Mestre Kami enquanto professor. E as lições do Mestre Kami, conforme as suas próprias palavras, são as seguintes. Aprender a lutar não deve ter como motivação vencer uma briga ou ter garotas na sua cola dizendo: ai, como você é forte, que lindo, vem cá, meu garanhão. A arte da luta nos torna sadios de corpo e mente e nos traz uma segurança tão grande que nos permite viver de forma leve, divertida e entusiasmada. Porém, se surgir um inimigo que ameace você ou inocentes e corretos, não hesitem em usar a força para dar uma bela porrada no meio da fuça dele. A partir disso, o treinamento do Mestre Kami, considerado sempre muito rigoroso, começa. E o que ele faz? Bom, ele põe os meninos para fazer uma série de tarefas bastante difíceis. Entregar leite em toda a ilha, passando por lugares extremamente perigosos. Arar a terra com as mãos. Se esquivar do ataque de abelhas estando amarrado numa árvore. E tudo isso carregando um casco de 20 quilos nas costas, porque o Mestre Kami, o Mestre Tartaruga, tem essa metodologia. Inclusive, mais pra frente, os 20 quilos ficam um pouco, eles já estão tanto fortes, aí o Mestre Kami dá pra eles 40 quilos nas costas. Por todos os meses que o Mestre Kami treina eles, ele em momento algum ensina os meninos a lutar. Inclusive, Goku e Kuririn querem muito que o Mestre Kami dê dicas de golpes e tal, e ele nunca faz isso. E aí no final tem um desfecho um tanto previsível dessas histórias de mestre e aprendiz, em que eles descobrem que aquelas lições foram muito importantes, porque agora eles estão muito fortes, muito ágeis. Quando eles tiram o casco das costas, eles conseguem dar saltos gigantescos, e no final dá tudo certo, porque depois Goku e Kuririn vão pro torneio de artes marciais e se mostram grandes guerreiros. Estão tranquilamente entre os melhores do mundo graças a esse treinamento. O que a gente não pode perder de vista é que é uma grande piada. O Akira Toriyama, no sentido original Toriyama Akira, o que ele faz? Ele pega todos esses clichês de história, de mestre
mestre e aprendiz e tal, e dá uma esculhambada. Porque por mais que ele evoque essa filosofia de boteco, assim, de que não, as artes marciais é apenas um lifestyle e a gente não está interessado no combate, embora eventualmente o combate seja necessário, aqui isso é levado tão ao extremo que não é nem que nem Karate Kid, que os movimentos lá do Daniel San ainda assim emulam os golpes. Aqui o que os meninos fazem não tem nada a ver com golpes. E não adianta querer romantizar isso, dizer, não, mas tem uma lição aí. Cara, eles não sabem nem usar a força deles para dar um soco. Não importa se o treinamento do Mestre Kami deixou eles fortes, ágeis e tal, não é assim que você aprende a lutar. Ser forte, ser ágil e tudo isso não ajuda em nada se você não sabe como encaixar um chute, cara. Então a piada é essa. O grande treinamento do Mestre Kami é basicamente uma academia. Contudo, aqui tem uma reminiscência, palavra bonita, reminiscência, em relação ao Zen Budismo. Mais especificamente, a escola Rinzai de Zen Budismo, que existe no Japão desde o século XII. Essa escola Zen Budista foi muito praticada pela classe dos samurais. E ela é bastante conhecida pelos seus métodos, que o Mestre Kami em alguma dose utiliza eles. Zazen, que é a meditação sentada, Samu, que são as atividades físicas, o trabalho bastante rigoroso, e os koans. Caso você não saiba, os koans são pequenas narrativas, ou diálogos, ou afirmações, ou perguntas que procuram fazer um apelo ao não racional. O koan tem, acima de tudo, o objetivo de propiciar a iluminação e em relação ao koan, você não tem que dar uma resposta, você não tem que matar a charada. Para atingir a iluminação através dos koans, você tem que vivenciar aquilo que o koan propõe. Você tem que ser o koan. Vamos pegar um koan, por exemplo, de Chuang Tzu, um mestre taoísta que serviu de influência ao Zen Budismo. Alegria é a ausência do esforço pela alegria. É uma fala enigmática, mas que serve acima de tudo não para você decifrá-la, mas para você vivenciá-la. O que isso tudo tem a ver com Dragon Ball? Vamos voltar. É que o Mestre Kami muitas vezes evoca uma sabedoria que parece que só ele tem e só ele mesmo acredita nisso. Nem quem tá lendo compra muito isso. E a piada tá no fato de que tem horas que ele tá falando coisas extremamente vulgares e toscas, só que o Goku vê aquilo como um koan. São falas enigmáticas, são saberes indecifráveis e, acima de tudo, são formas de viver. Coisas que muitas vezes o Goku não pesca porque ele é bastante ingênuo. Como é o caso quando o Mestre Kami diz pra ele que o treinamento dele só vai estar pronto quando ele conseguir mover uma pedra gigantesca. Isso é uma maneira de dizer pra ele que o treinamento nunca cessa. Só que o Goku é muito forte e ele consegue mover a pedra. Então, na verdade, ele não entendeu. E daí o Mestre Kami, vendo aquela situação, tem que inventar uma outra coisa, dá pro Goku um novo objetivo a partir de uma fala que o próprio Goku também não entende direito. Mas assim, por mais que continue sendo esse troço um tanto nas coxas o treinamento do Mestre Kami, continua valendo aí alguns princípios do Zen Budismo Rinzai. Por exemplo, uma coisa que é muito cara a essa escola Zen Budista é o Kensho. Kensho é uma experiência de iluminação que não é tão radical quanto o Satori, essa seria mais profunda, mas em Kensho você consegue transcender a uma certa dualidade, essa separação entre sujeito e objeto. Ali você consegue alcançar uma integralidade. Ao mesmo tempo que você consegue conceber uma visão sobre a natureza, você passa a ter uma visão sobre você mesmo. Uma visão, portanto, uma perspectiva bastante holística de todos os seres. E isso, em parte, está ali no treinamento do Goku e do Kuririn. Porque quando o Mestre Kami dá para eles um trabalho bastante pesado e tal, ele basicamente está querendo que esses garotos não só passem a ter uma visão sobre si, mas também uma visão sobre todas as coisas à sua volta, sobre tudo aquilo que eles estão sempre tocando, se envolvendo, botando a mão. Conhecer o adversário é conhecer a natureza do adversário, mas não só uma natureza individual, mas uma natureza que perpassa o adversário e você mesmo. Um todo que está na matéria da arena, que está nas pessoas em volta, que está em todas as coisas. Isso é o que produz um grande lutador. Só que ainda estamos num mangá de moleque de 12 anos e as coisas aqui funcionam à base da piada. Porque tudo isso aí fica a meio caminho, nada disso é aprofundado, e no final o que prevalece, isso fica muito claro na fala do Mestre Kami para os meninos, é que é legal dar um pau nos outros. A gente vai recheando de filosofia, a gente vai deixando esse negócio bonito, mas é bacana lutar. É bacana descer o cacete. É legal você se sentir forte. E quando a pessoa não presta, quando você está diante de um oponente que é um traste, aí mesmo que é uma delícia descer o sarrafo. Mestre Kami então diz assim, olha só, tem toda essa filosofia aqui, vamos seguir ela um pouquinho, que isso aqui também é útil e tal, mas assim, ó, a gente também tem uma série de vontades que são bem safadas. Desejos que são bem bestiais, que vão desde querer a calcinha da menina até descer um tapa na orelha do coleguinha. Eu não vou me deter na luta em si, o Toriyama aqui faz uma luta longa com oponentes bastante interessantes e
ele é muito bom de narrar uma luta, de estender essa luta. Não fica com cara de encheção de linguiça, mesmo quando você já está há vários episódios lendo sobre uma mesma luta. É um Battle Shonen de excelente qualidade. Não é à toa que Dragon Ball é o que é. O que é interessante na narrativa gráfica, na grafiação dessa luta que o Toriyama cria, é tanto os elementos de humor, porque ele usa muito caras extremamente engraçadas para quando os personagens levam porrada, quanto esse mesmo humor sendo usado nos oponentes. A gente tem um cara, por exemplo, que nunca toma banho. Ele chega inclusive a passar a mão no saco e esfregar na cara do seu adversário. Inclusive, ele perde do Kuririn quando o Kuririn peida na cara dele, porque é um peido silencioso e os silenciosos são sempre mais mortais. Uma outra oponente que também funciona como alívio cômico é uma menina que é muito bonita e toda vez que alguém vai bater nela, ela se faz de vítima, daí o cara para e ela dá um pau no cara. Então, contudo, o clímax desse arco se dá na batalha entre o Mestre Kami disfarçado com o Goku. E aqui tem mais uma lição. Porque o Mestre Kami entra disfarçado no torneio para não deixar os meninos vencerem e eles ficarem se achando, ficarem convencidos. O que o Mestre Kami quer que acima de tudo eles aprendam é que sempre há um guerreiro melhor. Sempre há um tubarão maior que pode devorar você. Por isso, o treinamento nunca pode parar. Por isso que você não pode se dar por autossuficiente. Porque, afinal de contas, lembre-se, não estamos falando de algo que se resume a você, mas que tem a ver com tudo aquilo que está à sua volta. Só que o Mestre Kami passa um sufoco para ganhar do Goku, por muito pouco ganha, mas pelo menos consegue dar a lição que ele queria. Vamos então agora falar mal de Dragon Ball a partir de tudo isso? Mas aí vem o plot twist. Eu não tenho muita coisa para falar mal de Dragon Ball. O problema é com o fã-clube. Porque romantizam demais essa lição que o Mestre Kami dá pra eles, essa lição de vida. Eu já vi vídeos assim de gente muito progressista falando como que ali tem uma grande lição pedagógica e tal. Cara, não tem. Parem de fazer tudo virar lição de coach. O Mestre Kami não é coach. Não existe uma grande sabedoria por trás dos ensinamentos do Mestre Kami. O que tem ali é uma grande piada com base em algumas referências culturais. Essas referências culturais, elas sim carregam uma lição mais profunda, né? O caso do Zen budismo e tal. Mas como eu disse, no Dragon Ball isso tá assim, ó, muito jogado, muito chutado pra cima, e você tem que pescar com muita vontade para encontrar esses elementos. Eu acho que é muito mais potente para nós, leitores de Dragon Ball, espectadores de Dragon Ball, enxergar aquilo ali tudo como inclusive uma grande sátira, uma grande possível crítica da própria educação, dessa produção de supostos saberes que são muito profundos, mas que no fundo estão aí mesmo só para fazer você ser mais forte que o outro. Sabe esse outdoor de curso de inglês que fala assim, vem aqui, porque aqui você vai ter uma experiência única? Não é, aqui ele tá dizendo pra você, ó, fala inglês, porque daí você pega o emprego do outro cara e você se dá bem, pô. A mesma coisa essas propagandas de universidade que põem modelos bonitas pra anunciar a universidade. O que eles estão querendo dizer pra você? Que lá você vai aprender? Não, que lá tem um monte de mina gostosa. Não vamos nos enganar o quanto que a educação, por mais que ela tenha um apelo ao racional, ela é também bastante irracional. E é nesse ponto que Dragon Ball é muito bom. É nesse ponto que as piadas do Toriyama funcionam. Funcionam para mostrar o quanto que a gente tem, na verdade, um mundo que nunca vai ser pensado a partir do seu lado bonitinho, fofinho, iluminado. Existe um aspecto sombrio e tratar dele, nem que seja com humor, é muito importante. Então eu não vou falar mal de Dragon Ball, mas vou falar mal e vou continuar falando e vou continuar brigando com quem transformar um tarado, um safado e um pilantra como o Mestre Kami num grande professor com lições lindas, tipo esses livros de O Monge e o Executivo. É a autoajudização do Dragon Ball, sabe? É pensar que o que a gente tá vendo ali é uma grande autoajuda. Ou eu tô viajando, ou eu tô loqueando. Me digam aí nos comentários. Me digam de verdade qual é a visão de vocês sobre a pedagogia de Dragon Ball. Agora, convenhamos, né? É um saco essa tendência de transformar tudo em autoajuda. Até Dragon Ball agora estão querendo tornar autoajuda. Por isso eu vou encerrar aqui para vocês com um koan. Autoajuda não é livro, é pedido de socorro para quem não tem um amigo, tampouco um cachorro. Se bem que isso não é bem um koan, né? Tá mais para um versinho, mas enfim, vocês entenderam a piada. E aí, continuo falando de Dragon Ball? Vocês querem que eu comente os próximos arcos? Diga aí também nos comentários para eu saber também, né? Porque senão também vou falar aqui de Dragon Ball para quem? Só pra brigar? No mais, peço que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal!